O golpe militar de 64 completa 50 anos amanhã. Nossa reportagem visitou uma ilha de Porto Alegre que serviu de cadeia para presos políticos durante os anos de chumbo. Um pedaço de terra cercado de história. Essa é a Ilha do Presídio, onde foram isolados políticos que não concordavam com a ditadura militar. Cujo crime das pessoas que estavam lá era simplesmente pensarem diferente de quem estava no poder. A ilha fica no rio Guaíba, a pouco mais de 2 quilômetros de Porto Alegre. Nunca nenhum preso conseguiu fugir. As paredes, com mais de 1 metro de espessura, foram construídas na época do Império. No início, era um depósito de pólvora. Os paredões protegiam a munição da umidade. Neste corredor estão as celas. E apesar do abandono da ilha, a gente percebe que a estrutura do prédio até que está bastante preservada. Aqui ficavam as grades e cada cela abrigava de 6 a 8 presos, que dormiam em biliches. E no teto a gente percebe a única entrada de luz. Convidamos o ex-preso político Bona Garcia para revisitar o local, onde ficou detido durante 3 meses. Principalmente nessa peça aqui, nós também usávamos, né, para discutir política. Quando um sabia um idioma, por exemplo, francês, que os outros se interessavam, ensinava, sabia inglês, ensinava, entendeu? Nós tentávamos fazer ginástica, ou seja, nós tentávamos manter uma vida ativa, né, e o mais, entendeu, saudável, tanto mentalmente, né, como, entendeu, fisicamente. O isolamento no meio do rio também era visto pelos prisioneiros como um momento de alívio, já que as torturas ocorriam durante os interrogatórios na capital. A gente podia tomar até banho de rio, se quisesse, limitadamente, assim, 10 metros, 15 metros. E tínhamos visita. Era uma prisão, eu diria, normal. Na época, Carlos Araújo namorava a atual presidente Dilma Rousseff, com quem foi casado durante mais de 20 anos. Após Dilma ser libertada pela ditadura, ela passou a visitá-lo na ilha toda semana. Eu estou partindo do pressuposto que toda cadeia é ruim. Não é uma cadeia boa. Mas eu digo, comparando as cadeias, a ilha com o presídio central, a ilha com o presídio Tiradentes, São Paulo, a ilha com o presídio do Rio de Janeiro, que eu tive preso, era um presídio melhor. Antes do início do regime militar, a ilha já era usada como presídio havia mais de 10 anos. Recebia prisioneiros comuns. Quando os novos detentos chegaram, os presos políticos, eles conseguiram conquistar alguns direitos. Um deles era a autorização para usar esta área, um espaço nobre, para jogar futebol. E quando a bola caía na água, lá ficavam pelo menos 2 presos comuns apostos para devolver a bola e assim garantir a continuidade do jogo. O presídio só foi desativado definitivamente no início da década de 80. As ruínas permanecem intactas, apenas modificadas pelas pichações, uma herança do abandono do lugar. Quer dizer, cada vez que a gente vê lá, cada vez que mais pessoas saibam o que aconteceu lá, o que aquela ilha representou, é uma forma da gente, como sociedade, entender que esse tipo de coisa não pode se repetir. É uma emoção que se renova de você ver essa parte aqui que foi parte da história do Rio Grande do Sul, da história do nosso país, e hoje a nossa história está tão esquecida, tão abandonada como é hoje a ilha.